Quer saber como identificar uma igreja bíblica? Uma igreja na qual tu pode participar e saber, aqui é uma igreja em que o verdadeiro evangelho é pregado, aqui eu realmente vou ouvir a verdade das Sagradas Escrituras, aqui eu realmente vou ouvir o evangelho que tanto salva, como me edifica, como me faz crescer. Quer saber como é essa igreja bíblica? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar o seu like se você gostar. Nunca esqueça de deixar seu like e também de compartilhar, principalmente vocês que conhecem pessoas que estão com dúvidas com relação a participar de uma igreja, a frequentar uma igreja, porque não sabe se essa igreja é a certa, qual é a igreja certa, qual é a pregação que deve ser ensinado numa igreja que é bíblica. Então, tudo isso a gente vai esclarecer no vídeo de hoje. Então, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva e fica comigo até o final que a gente vai entender, vai aprender a identificar juntos uma igreja bíblica, uma igreja sadia, uma igreja onde tu pode estar seguro de que ali tu vai ouvir o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, meus amores, vamos gravar mais um vídeo hoje da nossa playlist Quer Saber. E, na verdade, eu vou gravar esse vídeo porque muitas pessoas têm perguntado como saber que a igreja que eu frequento é uma igreja bíblica? Ou como saber qual é a igreja verdadeira, a igreja que eu posso estar seguro de participar? O que se aprende numa igreja verdadeira, numa igreja saudável, numa igreja de sã doutrina? Então, muitas pessoas perguntam, porque existe aí um mundo do falso evangelho, um mundo de que... Gente, hoje a gente tem igrejas em cada esquina, né? Numa rua tem ali 20 igrejas, cada uma com nome diferente. Então, existe muita igreja e as pessoas estão confundidas, elas não sabem, mas qual é a igreja? Será que a igreja que eu tô é certa? E eu não vou em nenhuma igreja porque eu não sei qual que é a certa. Então, como identificar a igreja certa para participar? Lembre-se, igreja perfeita nunca vai existir, mas tem a igreja que ela é certa, a igreja sincera, aquela que prega o verdadeiro evangelho, simples, o puro e o singelo. Então, eu fiz aqui algumas anotações para nós juntos aqui ir lendo e a gente ir identificando tudo aquilo que faz parte de uma igreja sã, de uma igreja sadia, de uma igreja bíblica verdadeira, que realmente prega o verdadeiro evangelho, daquela que não é. Então eu vou dar aí algumas características da falsa igreja, da igreja dos falsos profetas, e eu vou dar aí características de uma igreja sã, de uma igreja bíblica, tá bom? E aí a gente vai ler alguns versículos bíblicos e aí vocês vão conseguir identificar. Então, se na tua igreja, na igreja que tu vai, ou a igreja que tu vai começar a ir, tu ouviu que o pastor tá pregando, tu já vai lembrar, isso não é bíblico, e aqui não é uma igreja bíblica, então foge de lá, sai correndo. Agora, se tu for numa igreja e lá as características que eu for lendo aqui pra ti estiverem presentes, então ali tu vai estar seguro, ali tu sabe que tu pode ficar, tá bom? Então vamos lá, tá? Então vamos lá. Como identificar uma igreja bíblica, uma igreja que prega de verdade o verdadeiro evangelho, tá? Essa é o estudo do nosso estudo de hoje, o título do nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Eu vou dar aqui algumas características da igreja que não é bíblica, tá? Então, se na tua igreja isso aqui é ensinado, ou se na igreja que tu vai ir, tu ouvir algo parecido com isso, foge de lá, tá bom? Então vamos lá. Uma pregação do evangelho numa igreja bíblica, de acordo com a
Bíblia, nunca será dessa maneira. Veja que é categórico, nunca será dessa maneira, nunca. Como a igreja que não é bíblica atua? O que ela vai ensinar? Ela vai ensinar o seguinte: o pastor lá em cima do altar vai dizer o seguinte, vai usar essas expressões, essas frases. Por que você está sofrendo? O problema que você está enfrentando é por causa disso ou daquilo ou daquele outro. Sempre o falso evangelho, a igreja que não é bíblica, ela sempre vai focar na pessoa, sempre vai focar no indivíduo. Então ela vai começar a apelar para os sentimentos, para as emoções da pessoa. Ela vai dizer: por que tu tá sofrendo? Tu pode parar de sofrer. Então a pessoa realmente está passando por problemas, realmente está sofrendo, ela fala: opa, isso é para mim. Eu realmente estou sofrendo e não quero mais sofrer, eu quero parar de sofrer. Então ela vai se sentir atraída por esta pregação, que é uma pregação antibíblica, é uma pregação que só uma igreja falsa vai ensinar. Então ela vai começar perguntando: por que tu tá sofrendo? O problema que tu tá enfrentando é por causa dessa situação, por causa disso, por causa do diabo, por causa, enfim. Você está assim por causa disso. Você está assim por causa de um trauma, por causa de uma perseguição, porque ninguém te entende. Vão vendo. Você tem sido vítima de inveja, de macumba, de olho grande. Olha só, vão vendo. Tudo isso é falsa pregação. Tudo isso é falso evangelho. Tudo isso é falsa igreja. Então, quando tu ouvir o pastor dizendo: tu é vítima de inveja, tu é vítima de macumba, de olho grande, tudo teu problema, tua vida, tua situação é falso evangelho. Vamos lá. O motivo da tua frustração é isso. E aí ele fala lá um monte de coisa. O motivo do teu fracasso é aquilo. Então ele vai lá falar: tu tá fracassada por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Ele vai falar a frase e vai colocar um monte de coisas ali. E aí, às vezes, tu tá passando por alguma situação daquela ali, então tu acha que aquilo ali é pra ti, então tu acha que aquilo ali é de Deus. Por que você fracassa? É uma pergunta muito usada no falso evangelho, nas falsas igrejas. Por que você fracassa? Qual o motivo do teu fracasso? Se Deus te escolheu para vencer, se Deus é contigo. Vão vendo. O diabo fez isso na tua vida. O diabo está fazendo isso na tua vida. O diabo vai fazer isso na tua vida. Vão vendo. Você se sente inferior. Você que se sente inferior, você que se acha tão pouca coisa, você é desprezado, ninguém te valoriza, ninguém te dá valor. Essa é uma das expressões mais usadas por falsos profetas, mais usadas pelas falsas igrejas. Você é complexado, você tem traumas, você é incrédulo, você não crê. Primeiro faz a pessoa ser vítima do diabo, vítima da circunstância, vítima do complexo, do trauma, da inveja, do olho grande, faz a pessoa ser vítima. Agora culpa a pessoa. O falso evangelho faz isso, as falsas igrejas, religiões fazem isso. Ela faz a pessoa ser vítima, ela faz a pessoa ser culpada. Olha só, você é um incrédulo, você não crê que Deus pode mudar a tua vida, você não age a sua fé. Você está endemoniado, você é infiel, você não é fiel a Deus. Eles perguntam assim: você está insatisfeito com a sua vida? Quer parar de sofrer? Quer vencer na vida? Você está insatisfeito? Alguma área da tua vida não está do jeito que você quer? Olha só,
Tudo você, tu, teu problema, tu. Estão vendo o que o falso evangelho faz? O que uma falsa igreja ensina? Tudo o foco tá na pessoa. Vamos lá. Você quer mudar de vida? Isso aqui é o clichê, né? Quer mudar de vida? Quer parar de sofrer? Quer ter tua vida transformada? Quer ter tua família restaurada? Quer ter... Então, muitas promessas, muitas promoções, né? Muitas coisas lindas, propostas lindas, né? Você quer resolver o seu problema? Sempre você. Tu. Tá? Então, esse é o primeiro passo das artimanhas do falso evangelho, das falsas igrejas, das falsas denominações. Então, tu que tá numa igreja que costuma usar isso, colocar sempre o foco em ti, essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Então, a primeira parte, eles ensinam isso. Tu, você é isso, você é aquilo, você tá sofrendo por causa disso, e daquele outro. Aí eles vêm com a segunda parte, que é, você quer resolver tudo isso aí que eles falaram? Você quer resolver sua vida, quer parar de sofrer, quer resolver todos esses traumas complexos passados, vencer o diabo, amarrar o diabo, pisar no diabo, destruir tudo? Aí eles vêm, então, com a segunda parte do falso evangelho, que é o que as falsas igrejas ensinam. Você tem que fazer isso, você deve agir assim, você deve falar assim, você deve parar com isso, você deve obedecer, você deve dar, você deve determinar, você deve se entregar, você deve fazer. Tá vendo? O foco das falsas religiões, das falsas instituições, das falsas igrejas e do falso evangelho sempre é a pessoa. Sempre é a pessoa. Ela vai falar de vez em quando de Jesus, ela vai falar às vezes em nome de Jesus, ela vai falar de Deus, ela vai falar muito do Espírito Santo e bastante de salvação. Mas sempre focando em ti, sempre tu é o mais importante, a tua salvação é o mais importante, tu tá sofrendo, tu quer resolver tua vida, tu é um desprezado, tu é um rejeitado, tu é um desgraçado, tu é um traumatizado, tu é um endemoniado, tu é um incrédulo, o diabo, as pessoas, o teu trabalho, ninguém te entende, tudo isso é a pregação do falso evangelho das falsas igrejas, tá? E depois que elas fazem isso, então elas vêm com as ordens, com as regras. Tu quer mudar de vida? Quer acabar com todo esse sofrimento? Então tu tem que fazer corrente, tu tem que fazer isso, tu tem que obedecer, tu tem que ser fiel, tu tem que falar assim, determinar, orar desse jeito, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Aí vem as regras, né? Aí se tu faz, não acontece nada, então daí ele diz que tu é incrédulo, que tu não tem fé, que tu não agiu a tua fé, que a tua fé é pouca, que tu tem que continuar fazendo. Então vai virar uma bola de neve. Daí a tua vida nunca vai sair do lugar, sempre vai ficar a mesma coisa, tu sempre vai ficar sofrendo, angustiado, triste, preocupado e principalmente vai continuar condenado ao inferno. Então, se tu tá dentro de uma igreja que ensina isso, que prega isso, que Cristo aparece de vez em quando, geralmente na oração, em nome de Jesus nós pedimos isso, geralmente essas falsas igrejas, o nome de Jesus aparece em destaque nas orações, mas se não, a cruz de Cristo, o que Cristo fez na cruz, não, ao contrário, Cristo fez a parte dele, agora tu tem que fazer a tua. Então essas são características de uma falsa igreja, de um falso evangelho. Se tu está num lugar que ensina isso, foge, corre de lá. Ainda que tu tenha recebido alguma benção. Lembrem-se, quem abençoa não é a igreja. Quem abençoa é Deus. E Ele pode te abençoar em qualquer lugar. Se Ele tem determinada bênção para ti, Ele vai te abençoar seja onde for. Porque é Ele quem determina dia e hora para te abençoar. Então não é a igreja, não é o altar dessa igreja, não é essa igreja que eu frequento que me abençoou, foi aqui que eu conheci a verdade. Que verdade? Que verdade que tu conheceu nesse lugar que tu idolatra? Que verdade?
Que verdade? Que tu é o foco do problema? Que tu é um coitado e que tu precisa resolver o teu problema? Isso não é verdade, isso é a maior mentira. Só existe uma verdade, Cristo crucificado, e essa verdade tu não aprende nesse lugar. Aqui que eu aprendi a palavra. Que palavra? Tu aprendeu versículos soltos da Bíblia, por conveniência da própria instituição, para levar tu a acreditar que o diabo é o problema da tua vida, que tu é a vítima, que o diabo, que a inveja, que o olho grande, que tu tem que vencer, que tu tem que amarrar o diabo, que tu tem que agir a tua fé, tu tem que fazer, tu tem que sacrificar. Que verdade é essa que tu aprendeu? Pelo amor de Deus, desperta do sono da morte. Então, essas são as características de uma seita, essas são as características de uma falsa igreja, essas são as características de um falso evangelho, de uma falsa pregação. Agora, o foco dela sempre vai ser a pessoa, sempre vai ser a pessoa e o problema dela. E, consequentemente, se o foco for a pessoa vai se sentir importante. Se o problema da pessoa for o foco, ela vai dizer, nossa, como esse pastor se preocupa comigo. Então ela vai se sentir atraída e tudo que o pastor falar para ela fazer, porque ela vai querer mudar de vida, então ela vai fazer. E ela vai ficando cada vez mais longe da verdade, tá? O foco sempre vai ser ela e o problema dela. Então, vamos lá. Agora, quer saber como é uma pregação verdadeira dentro de uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja reformada, que prega o verdadeiro evangelho, que prega a cruz de Cristo? Então vamos lá, olha só, a gente sempre vai pegar os exemplos da Bíblia. Eu não vou abrir a Bíblia porque aqui eu anotei vários versículos. Eu vou citar os versículos para vocês, tá? Então vamos lá, uma igreja bíblica que prega o verdadeiro evangelho, o que vocês vão ouvir? Vocês vão ouvir exatamente o que a Bíblia ensina. Vocês vão ouvir o pastor que vai estar pregando para vocês, ele vai pregar exatamente como Paulo pregava, como João pregava, como Jesus pregava, como Filipe pregava. Sabia disso? E como é que esses homens pregavam? Sobre o que esses homens pregavam? Eles pregavam sobre o problema das pessoas? Eles pregavam sobre as pessoas terem uma vida melhor, uma vida transformada? Não. Eles pregavam o evangelho. Eles pregavam a condição da pessoa e eles pregavam Cristo. Vamos ver como esses homens pregavam? Olha só. Olha o que Pedro falou quando ele começou a pregar. O Cristo a quem vocês crucificaram. Olha só, quer identificar um pastor de verdade? Quer identificar uma igreja bíblica de verdade? Quer identificar o evangelho verdadeiro? Olha o que o pastor vai te pregar. Olha o que Pedro pregava. O Cristo a quem vocês crucificaram. Vamos lá. Deus prometeu por meio de Davi que viria um descendente, Jesus o Salvador. Olha o que Paulo pregou. Olha só. Pedro já começou falando de Jesus, o Cristo que vocês crucificaram, pregação bíblica. Paulo, Deus prometeu que da semente de Davi viria o Salvador. Olha só, cadê? Deus prometeu a Abraão, vossos pais, o Salvador. Paulo pregando, Deus prometeu o Salvador a Abraão. Isso aqui é as pregações de Paulo, de Filipe, lá no livro de Atos, tá? Tudo isso aqui é o evangelho, as pregações. A gente não está identificando uma igreja bíblica, uma pregação bíblica, como identificar? Então, olha só, Cristo, 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 Salvador, Cristo, Cristo, Cristo. Diferente, né, do primeira igreja, do primeiro pastor, do falso, na verdade, né, da falsa igreja, do falso pastor. Tu, teu problema, teu sofrimento, o diabo, faz isso, faz aquilo. Aqui, eles só estão falando de Jesus, olha só. Olha aqui, ele foi levado como ovelha a um matadouro. Pregação, lá no livro de Atos. Vocês podem acompanhar isso lá. Eu vos anuncio o Cristo. Pedro falando, Atos 2. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele nasceu de novo, que ele foi cheio do Espírito Santo. Eu vos anuncio a Cristo. E pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Estevão. Estevão
pregava nas sinagogas, falando de Jesus e que ele era o Filho de Deus. Olha que coisa linda, olha um pastor bíblico. Vocês viram aqui, um dos pastores bíblicos, Paulo, Davi, Estevão, servos de Deus, falando alguma coisa da pessoa, ter um problema, resolver teu problema, vem prosperar, vem aqui conquistar tua cura, tua libertação. Vocês estão vendo aqui o estilo de pregação de homens bíblicos? Vão vendo. Cristo, o autor da vida. Paulo falando. Olha isso aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregou o evangelho a ele e a toda a sua família. Paulo pregando por carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E pregou o evangelho para ele e para toda a família dele. Olha a pregação do evangelho da cruz de Cristo. Não basta só dizer crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem que pregar o evangelho para eles. E o evangelho é o quê? A cruz de Cristo. Olha só. Vamos lá? Mais um versículo? E os discípulos foram chamados por primeira vez de cristãos em Antioquia, porque anunciavam o evangelho de Jesus Cristo. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, porque eles anunciavam a Cristo, o Salvador. Nós anunciamos o evangelho da promessa feito aos nossos pais. Paulo falando. Nós anunciamos o evangelho da promessa feito aos nossos pais. Para quem foi que Deus anunciou o evangelho primeiro? Que Deus anunciou Jesus primeiro? Para Abraão, nossos pais. Olha só uma pregação bíblica. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este é o Cristo que vos anuncio. Pedro falando. Foi necessário que Cristo morresse, ressuscitasse para nos salvar. Esse é o Cristo que eu anuncio para vocês. O Cristo que desceu da glória e morreu naquela cruz para nos livrar, para nos salvar da ira de Deus, para nos dar direito de sermos filhos de Deus e de sermos salvos da condenação eterna. Esse é o Cristo que eu anuncio para vocês. Olha o que ele fez por vocês na cruz. Tá vendo que é uma pregação bíblica? Vamos continuar? E Deus... o Deus desconhecido, Paulo falando, tá? O Deus, isso aqui é lá em Éfesos, na carta de Éfesos. O Deus desconhecido, não, é em Atos dos Apóstolos, é porque ele tá falando para os Efésios, mas isso aqui tá em Atos, tá? O Deus desconhecido que vos falo não levou em consideração os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que se arrependam, porque ele julgará o mundo por meio de um varão, a saber, Jesus Cristo, que ele ressuscitou dentre os mortos. Paulo pregando Cristo. Olha só, o Deus desconhecido de quem eu falo para vocês, o Deus desconhecido, que para vocês é um Deus desconhecido, é o Deus que mandou o filho dele morrer nesse mundo. Olha só, uma pregação bíblica. Vamos lá? Paulo, ele está falando, Jesus Cristo que virá para julgar o mundo. Julgar o mundo por causa do seu pecado. Olha só, pregação bíblica. Cristo veio morrer no teu lugar, para que tu venha te arrepender dos teus pecados, porque ele veio para te salvar. Mas se tu não crê nele, tu vai ser condenado ao inferno, tu vai ser julgado por ele. Olha a pregação de um pastor de verdade, de uma igreja bíblica de verdade. Paulo testemunhava que Cristo é Jesus. Paulo testemunhava que o Messias era Cristo, era Jesus, porque eles não criam, os judeus não criam que Jesus era o Messias esperado, e Paulo testemunhava que Cristo era Jesus, que o Messias era Jesus. Cristo Jesus, o Messias, os filhos de Deus, o autor da vida, o autor da fé,
o Salvador, o que vos limpa de todo pecado, o que morreu no meu e no teu lugar. Tudo isso é uma pregação bíblica. Tudo isso é que uma igreja bíblica, uma igreja segura, uma igreja que tu pode estar seguro de que ali a verdade é pregada, vai pregar isso aqui. Vai seguir os exemplos de Jesus, vai seguir o exemplo de Paulo, de Pedro, de Filipe, de Tiago, de Estevão, que foram apedrejados pregando quem? Cristo. Eles não foram, esses discípulos não foram apedrejados pregando prosperidade, pregando a tua vida melhor aqui, corrente de prosperidade, corrente de cura, corrente de libertação, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, coloca a rosa lá, coloca o perfume aqui, unge lá, sal grosso, arruda. Não, isso é macumba, né? Isso aí é macumba, é um absurdo. Esses homens não foram crucificados porque ensinavam isso. Prosperidade, bênção, hora determina, creia, haja a tua fé, dá, sacrifica, jejua, ora, dá o teu melhor, te entrega. Esses discípulos não foram crucificados, sacrificados, morreram, perderam a cabeça por ensinar esse bando de heresia, esse barbaridade, esse absurdo. Não, eles foram crucificados porque eles pregavam Cristo. Eles perderam a cabeça porque eles pregavam Jesus, o autor da vida, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Senhor. Isso são pregações bíblicas. Isso é o que está aqui. Tu nunca vai ver Paulo pregando outra coisa que não seja Cristo crucificado. Tu pode ver Estevão. Estevão foi apedrejado pregando Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo pregando Cristo. Filipe, todos os discípulos foram mortos pregando Cristo, nunca pregando bênção e prosperidade, prometendo promessas que a Bíblia nunca prometeu. Lembra, se Deus tem alguma coisa, algum propósito, alguma bênção para ti, Ele vai fazer independente de onde tu estiver. E se Ele também não tem, não vai acontecer em lugar nenhum. Porque tudo depende da vontade dEle, da soberania dEle. Então, meus amores, deu para perceber a diferença de uma igreja bíblica para uma igreja falsa? Deu para perceber a diferença entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho? De um falso profeta, de um verdadeiro pastor? A falsa igreja, o falso pastor, a falsa pregação sempre vai focar em ti, sempre vai focar na pessoa. A pregação vai ser em torno da pessoa. Lembra, ela pode até ler um versículo da Bíblia, falar de Deus, falar de Jesus e muito do Espírito Santo. Pode falar de salvação, pode falar de pecado, pode até falar de céu e de inferno. Mas sempre o foco e a responsabilidade vai ser da pessoa. Teu sofrimento, teu problema, tua vida, o teu casamento, a tua saúde, o teu trabalho, o teu dinheiro, o teu negócio, a tua casa, a corrente que tu tem que fazer, o sacrifício que tu tem que fazer, a oferta que tu tem que dar, o dízimo que tu tem que devolver, a oferta que tu tem que dar, apresentar, a tua vida, tu tem que fazer, tu que tem que te entregar, depende de ti, é tu que decide, a decisão é tua, tu determina, tu decreta. Isso é falsa igreja, falso evangelho e falso pastor. Falsa pregação. A igreja bíblica, a igreja verdadeira, o verdadeiro pastor, servo de Deus, o verdadeiro evangelho é Cristo, 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 Cristo e esse crucificado. É a Cristo aqui numa igreja bíblica é pregada. Tudo gira em torno de Cristo. No falso evangelho, na falsa igreja, tudo gira em torno da pessoa. Na verdadeira igreja, no verdadeiro evangelho, tudo gira em torno de Cristo. Tudo gira em torno de Jesus. Desde o Antigo Testamento até Apocalipse, tudo gira em torno de Cristo. Tudo é Cristo, tudo é por Ele, tudo depende dEle, tudo foi feito por meio dEle, para a honra e para a glória dEle. A pessoa desaparece. No verdadeiro evangelho, a pessoa só aparece quando ela é confrontada com o pecado dela. Ali sim, como pecadora, quando ela se reconhece, eu sou uma pecadora e dependo de Cristo, daquele que morreu no meu lugar, daquele que veio cumprir a lei no meu lugar, que veio me substituir naquela cruz, morrer no meu lugar porque eu não tinha capacidade, porque eu estava morta em delitos e pecados e eu não tinha condições alguma de obedecer a Deus. É só nisso que a pessoa entra, com o pecado dela, quando o evangelho esfrega na cara dela o pecado dela e apresenta para ela Cristo.
Isso é uma igreja bíblica, essa é uma igreja verdadeira. Numa igreja bíblica, tu não vai ouvir oba-oba de bênção, tá aqui, dá, recebe. Quanto mais tu dá, mais tu vai receber. Numa igreja bíblica, tu nunca vai ouvir isso. O pastor vai te ensinar de oferta na igreja bíblica, vai, porque a oferta é bíblica. Mas ele nunca vai mandar tu comprar a Deus. Nunca vai dizer que tu tem que agir tua fé para chamar a atenção de Deus. Porque a gente não chama a atenção de Deus para nada. O pastor verdadeiro sempre vai te levar a Cristo, sempre vai te levar à cruz de Cristo. Porque o dia que tu conhecer a cruz de Cristo, o dia que tu te deparar com a cruz de Cristo, daí sim, tu vai viver uma vida de obediência. E por tu viver uma vida de obediência, então as bênçãos vão te acompanhar. Tu não precisa comprar as tuas bênçãos. Tu não precisa chamar a atenção de Deus para ter tuas bênçãos. Entregar a tua vida no altar e tudo que tu tem para chamar a atenção de Deus para ter bênção. Isso é falso evangelho, isso é falsa igreja. Isso é seita. O verdadeiro evangelho vai te levar para a cruz. E quando tu chegar diante da cruz, a tua vida vai mudar. Tudo vai mudar. Tua maneira de agir, de pensar, de enxergar as coisas, o peso, o fardo vai sair, tu vai mudar, tu vai começar a te enxergar como tu realmente é, e tu vai amar a Cristo, tu vai se tornar uma pessoa grata, uma pessoa que ama o teu próximo, uma pessoa mais paciente, uma pessoa tolerante, uma pessoa que é tão grata porque Deus te salvou, porque Cristo te salvou, que tudo que tu vai querer é ajudar as pessoas. Tu não vai ter mais tempo de pensar no teu umbiguinho, na tua vidinha, só eu. Agora tu vai pensar como Cristo pensa, a igreja, o verdadeiro evangelho, pregar a verdade para as pessoas. E conforme tu vai fazendo, conforme tu vai te aproximando mais da cruz de Cristo, tu vai crescendo no entendimento da cruz de Cristo, mais tu vai desenvolvendo, mais tu vai sendo transformado, e as pessoas que estão à tua volta vão sendo transformadas, e a tua vida vai mudando, e Deus vai te honrando. Tá dando para entender? Então, meus amores, se tu frequenta uma instituição onde o foco é tu e o teu problema, ou o diabo, ou que tu tem que fazer muito, foge, sai de lá o quanto antes. O quanto antes. Se eu pudesse te arrancar de lá, eu te arrancaria. Mas eu não posso fazer isso. Então, eu só posso ensinar a verdade. E tu quer identificar uma igreja bíblica, tu quer identificar uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente, um pastor que realmente se preocupa contigo, com a tua salvação, esse pastor, ele vai te pregar da cruz de Cristo. Ele vai te mostrar o quanto tu é pecador. Ele vai te mostrar na Bíblia a tua condição diante de Deus, que é de morta espiritualmente. Não que Jesus te ama e tem grandes planos e grandes bênçãos para ti, ou que tu não merece sofrer, que tu tem que parar de sofrer porque tu não merece sofrer. Não. Isso aí é falso evangelho, falso profeta, falsa igreja. O verdadeiro pastor vai dizer: tu sofre porque tu tá morto espiritualmente. Tu sofre porque tu tá longe do teu Salvador. Tu sofre porque tu é inimigo de Deus. Isso é verdadeiro evangelho. Mas tá aqui. Existe uma solução para ti, Cristo e a cruz dele. Ele vai te apresentar a Cristo. Pastor de verdade faz isso. Falso profeta vai querer mudar a tua vida. Vai querer te levar a mudar a tua vida aqui. E ele vai pro inferno e tu vai junto com ele. Pastor de verdade, igreja de verdade, verdadeiro evangelho vai te levar para Cristo, porque ele vai te salvar e, consequentemente, ele vai abençoar a tua vida. Então, meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, e agora tu já sabe identificar. Se tu quiser continuar enganado aí nessa igreja, nessa seita, nessa igreja que só prega mentira, aí o problema é teu. Aí tu vai continuar sofrendo, vai continuar preso à escravidão, à lei, a ritos, rituais, e condenado ao inferno. E falo isso sem medo de errar, porque é a Bíblia que fala. Agora, se tu tá aí dentro, tu ouviu a verdade, agora tu vai ter que decidir o que é que tu faz. Tu continua na mentira ou se tu vai querer a verdade? E se tu ainda não tá em nenhuma igreja, ou quer sair da tua porque tu sabe que aí não é o correto, então procura uma que vai te apresentar Cristo, tá? Mas Cristo de verdade. Uma igreja que vai te pregar, vai pregar a tua condição de pecador
e vai te mostrar que tu não é capaz de deixar o teu pecado se tu não for até Cristo, porque é Ele que vai tirar o teu fardo, é Ele que vai te ajudar, porque um morto pode fazer o quê? O pastor de verdade vai te ensinar que tu tá morto. O falso pastor vai te dizer que tu tem que abandonar pecado. Tu tá morto em pecados. Como é que tu vai abandonar o pecado morto? O que um morto pode fazer? Nada. Por isso que a pessoa que tá numa falsa igreja não é salva. Porque o pastor diz que ela tem que ser salva, ela tem que se salvar, ela tem que abandonar pecado. E o morto não consegue fazer nada disso. Por isso que a gente depende de Jesus. O falso pastor, o verdadeiro pastor, o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, ela vai fazer tu te enxergar como morto e vai te levar a Cristo, porque Ele vai te dar vida, Ele vai tirar o teu fardo, Ele vai te dar vida para que tu possa abandonar o teu pecado, Ele vai te dar o Espírito Santo dele para que o Espírito Santo te convença do teu pecado, para que tu te arrependa, para que tu tenha a capacidade de abandonar esse pecado. Olha a diferença. Então, meus amores, eu espero que nesses minutos aí tenha ficado um pouco mais claro e que tu possa agora, a partir de agora, identificar o falso pastor do verdadeiro, o verdadeiro evangelho do falso evangelho e a igreja bíblica da seita, das heresias, das falsas instituições. Que o Espírito Santo convença vocês. A gente se vê e até a próxima.